Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a Marina ficou revoltada com o Jerônimo quando ele foi apenas aconselhar ela, mas ela continuou dizendo um monte de coisa com ele, que ele tem direito de refazer a vida dele, mas que ela não tem o direito de fazer a dela, e ele diz que não é nada disso, que apenas o que ele está querendo dizer é que quer sim, que ela seja muito feliz ao lado, mas agora de um bom homem, né? O padre está ali de lado, escutando toda essa conversa, e o Jerônimo continua dizendo que ela está entendendo tudo errado, que ele apenas quer a felicidade dela, o bem dela, e que ela seja feliz ao lado de um bom homem. E ela agora revoltada diz a ele que na realidade o homem que ela decidir ficar com ela ao lado dela e que ele seja bom para ela, é ela mesma quem vai decidir isso e não ele. Ele diz que entende isso perfeitamente, mas que no entanto ela encontre o homem perfeito para isso, né? Ela diz então direto na titela do Jerônimo ali que acreditava que o homem certo era ele, mas que ela acabou se enganando. O padre Antônio continua escutando tudo enquanto o Jerônimo está engolindo seco sem saber mais o que falar. Logo depois que a Marina falou isso, e a Marina continua dizendo que lamenta muito, mas que não vai permitir que ele se meta na vida dela. Ele diz que não quer entrar na vida dela ali para controlar ela em nada, e ela diz que sim, que é exatamente isso que ele está tentando ali fazer. Ela continua dizendo que sim, que é exatamente isso que ele está querendo e que ele não pode ter tudo, ter ela, a esposa dele e também os seus filhos, tudo ali no mesmo lugar. O Jerônimo alerta ela que eles já tinham falado sobre isso, né? Ela diz que sim, que aceitou isso, mas só quando ela estava doente, mas que agora não, que agora ela está muito bem e que a mãe do filho dele e que também os seus filhos ali não podem mais ficar perto dele. Ela então dá um ultimato ao Jerônimo e diz que pois agora você vai ter que decidir se é ela a Renata, é ela a Marina com os seus filhos. Ele fica calado e ela continua pressionando, dizendo que ele vai ter que escolher porque nunca mais vai ser todo mundo ali juntos. Ele fica sem saber o que falar, Padre Antônio fica calado, ao mesmo tempo que Severino chega e se surpreende com o Jerônimo ali, conversa com ele e diz que não sabia que ele estava ali, né? A Marina tá revoltada ali, pé da vida, e diz que então foi ele, questionando agora o padre, então foi ele, né? Quem mandou o Jerônimo vir ali para falar com ela. Ele então fica até sem saber o que fazer, de que pelo visto ele chegou na hora errada, né? E vai tentando até sair, tirando o timezinho de campo, dando voado, e ela diz que não, que ele fique, que não é necessário ele ir embora. Ele então fica calado olhando para ela e ela diz que está ali apenas esperando uma resposta do Jerônimo. O Jerônimo então questiona ela, dizendo que ela não pode fazer isso, pressionar ele com uma coisa dessa, porque ele foi muito claro com ela. Ela diz que também, e que inclusive está falando muito sério, que se ele quiser ver os filhos dela, então ele vai ter que se deslocar para o lugar onde ela decidiu ali que convém para ela e não para ele. Ele fica calado sem saber o que fazer, e ela continua dizendo que ele vai ter que esperar que eles nasçam, e logo depois que nascer, aí sim é ela que vai escolher o tempo certo para que ele conheça eles. Pessoal, só uma pergunta eu quero fazer para vocês. Vocês acham que a Marina está agindo correto aí? Porque querendo ou não, vocês sabem que Jerônimo é uma boa pessoa, por mais que houve altos erros na vida dele, ele é uma ótima pessoa, e ela está correta em querer afastar os filhos justamente de um pai. Então eu acho que não é bem assim, eu acho que deveria ali ter um acordo melhor, mas a Marina revoltada, ela continua pressionando ele, dizendo que ele vai ter agora de fazer do jeito dela. Você acha que ela está correta? Deixa tua opinião nos comentários aí e você diga para mim quem está correto, se é o Jerônimo ou a Marina. E não esquece também de deixar o seu gostei para que você não perca nada que virá ainda nos últimos capítulos da novela Quando Me Apaixono. E outra coisa, se você pudesse escolher a próxima substituta de Quando Me Apaixono, qual seria? Você preferia a que não podia amar ou o que a vida me roubou? Deixa aí a tua opinião nos comentários. Logo depois que a Marina questionou ele, disse um monte de coisa com o Jerônimo, foi aí que ele ficou ali bem pensativo e depois disse que acharia melhor eles terminar essa conversa em outro momento, porque agora essa conversa não vai levar a nada. Ele pede com licença, dá um até mais e sai e deixa eles ali sozinhos. Logo depois que ele sai, a Marina tá virada no tetel ali, agora começa a dizer um monte de coisa com o tio e diz que ele pode ir atrás de Jerônimo, de quem ele quiser para pedir que ele venha convencer ela ali para que ela não vá embora, e que também ele pode até ameaçar o Saul, que não vai ter problema, que nada vai impedir que ela tome a decisão dela. Antônio fica de lado ali também sem saber o que fazer, o padre Severino fica ali em silêncio e ela diz, continua falando para ele revoltada, que nada nem ninguém vai mudar a opinião dela e que a opinião dela, a decisão dela é irrevogável.
Ele continua em silêncio, o padre também Antônio ali, e ela diz que espera que de uma vez por todas ele entenda isso. Logo depois, o padre Severino, sem saber o que fazer, ele sai nas carreiras atrás do Jerônimo e pede que, por favor, que ele espere um pouco para que ele possa conversar com ele, e o Jerônimo diz que infelizmente ele viu ali que ele fez de tudo para convencer a Marina, mas que agora nada mais é possível. O padre diz a ele que sim, que agora ele consegue enxergar tudo, que agradece a ele e que agora a Marina, ele percebe que ela está decidida a ir embora com esse homem. O Jerônimo diz que o pior de tudo, que nem ele, o Jerônimo, nem ele, o padre, pode fazer nada para que ela, a Marina, mude de opinião. O padre diz que não é bem assim, porque ele acha que ele, o Jerônimo, pode sim, e o Jerônimo pede a ele que, por favor, que ele não diga isso, não venha colocar ele e o Jerônimo ali nesse dilema mais, por favor. Ele continua calado e o Jerônimo fala que a Marina não quer nem chegar perto da Renata e que ele e o padre não pode de forma nenhuma tentar ali fazer ele e o Jerônimo decidir entre as duas com quem ele vai querer ficar, né? Ele continua calado e o Jerônimo diz que isso aí nunca será justo. O padre logo em seguida diz que sim, que ele tem toda a razão e pede perdão ao Jerônimo e que na realidade ele não deveria nem ter pensado nisso, né? Jerônimo fica calado e o padre continua dizendo que apenas ele se deixou se levar ali pelo grande amor que ele tem pela Marina e mais uma vez pede perdão ao Jerônimo. Jerônimo pede a ele que, por favor, que ele não precisa estar dizendo isso porque ele e o Jerônimo entendem ele perfeitamente. O padre logo depois diz ao Jerônimo que a Marina tem toda a razão, que ele, o padre, nunca deveria ter recorrido a ele, ao Jerônimo. O Jerônimo diz a ele que ele não pense assim, porque ele fez certo sim e que ninguém mais do que ele, do Jerônimo, queria ver a Marina muito bem, porque querendo ou não se trata de seus filhos, né? Jerônimo continua dizendo que jamais ele quer que os filhos dele fiquem perto dele, do Saul, porque isso não será uma boa ideia. O padre fica calado e o Jerônimo continua dizendo que ele tudo queria é ver a Marina bem e que ele, o padre, nem imagina o quanto que ele fica muito amargurado ali sem conseguir fazer nada para ajudar. Já com a Constança, ela tá ali como se estivesse ficando meia louca e dizendo ao Gonçalo que ele olhe bem ali, que não parece de fato um anjinho, e ele fala que sim, meio desconsolado, pensativo, diz que sim e que sempre uma criança quando chega na nossa vida vem para mudar, e a Constança diz que sim, que essa aí veio para mudar a vida dela e que ninguém consegue entender isso, e o Gonçalo pergunta se ela está se referindo ao Honório. Ela diz que sim, que por ele e por todos, mas que sim, que muito mais por ele e pelo Honório. O Gonçalo fica calado sem saber o que fazer para ajudar e a Constança diz que ele está muito estranho e que nem muito menos agora quer dormir lá no quarto com ela. O Gonçalo fica tentando ali de alguma forma tentar contornar essa situação e mostrar que o problema não é isso. Aí ele continua dizendo para ela que o problema é que é muito difícil às vezes dormir com um bebê ali ao lado, né? Ela diz que sabe muito bem disso, mas que agora eles não vêm querer dizer que a Amparinho ali incomoda, né? A Constança diz que logo depois quer dizer algo para ele, que o Honório está completamente ali, fechado ali na possibilidade deles ter um filho. Ela continua ali revoltada dizendo que ele não quer nem pensar em adotar um bebê. O Gonçalo diz a ela que isso é apenas questão de lógica, que ele não está errado e que isso aí, até ele, o Gonçalo, ele ia reagir ali meio estranho logo depois, na altura desse campeonato ali, do casamento deles, a Regina quisesse ter um bebê. A Constança então diz a ele que sabe muito bem disso, mas a diferença é que ele já foi pai e que a Regina também é mãe e que ela já sabe o que é a maternidade, né? Ele pede a ela que, por favor, que ela se acalme, que se sente um pouco para que eles possam conversar. Ele diz a ela que entende que ela sempre teve um sonho, a vontade de ser mãe, mas que ela tem que entender que as coisas não conseguem acontecer assim à toa, né? Ela diz que é justamente por causa disso que a presença da Amparinho ali na sua vida tem algum significado. O Gonçalo então vai logo direto para ela e diz a ela que ela está confundido e que ela não pode confundir as coisas, porque a menina não chegou na vida dela, mas na realidade foi ela quem trouxe essa menina para a vida dela. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.